Queridos, o Senhor há de falar conosco esta noite, continuar falando conosco esta noite, poderosamente, eu creio assim. Eu sinto que há uma atmosfera hoje favorável, eu sinto que hoje o Senhor, Ele quer agir em nosso meio, eu sinto que hoje Deus, Ele quer nos instruir, eu sinto que hoje Deus, Ele quer nos edificar. Olhe para quem está ao seu lado e diga: meu irmão, talvez você entrou hoje aqui angustiado. Diga: meu irmão, talvez você entrou hoje aqui entristecido, mas Deus vai mudar essa história hoje. Escute, preste atenção aqui. Você sabia que muitas vezes nós atrasamos o relógio de Deus em relação às suas promessas, em relação às suas bênçãos? Você sabia que às vezes existem bênçãos que já estão bem próximo de acontecer, mas nós impedimos que essas bênçãos aconteçam, e essas bênçãos acabam sendo indo para frente, muito para frente. Vou te mostrar isso hoje aqui na palavra de Deus. Por quê? Porque, querido, Deus tem pressa em nos abençoar. Diga: Deus tem pressa em me abençoar. Diga: Deus tem pressa em cumprir as suas promessas na minha vida. E hoje nós vamos arrancar todo o impedimento. Isso não vai mais acontecer. Nós vamos lançar por terra todo o impedimento, ok? Quero ler com você primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10. Nós vamos estar lendo primeiro do versículo 1 até o versículo de número 6. Ok? Primeiro aos Coríntios, capítulo 10. Primeiramente, do versículo 1 até o versículo de número 6. Vamos ler juntos. Diz assim a palavra: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram uma mesma comida espiritual, e todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as más coisas, como eles cobiçaram. Ele vai falar de várias coisas. Eu quero que você pule para o versículo de número 10. No versículo 10 a palavra diz: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Será que você pode ler comigo? Versículo 10: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Vamos ficar por aqui. Podem sentar, queridos, em nome de Jesus. Igreja, eu creio que você conhece a história dos hebreus, ou pelo menos uma parte dessa história, ou pelo menos uma das partes mais conhecidas dessa história. Na Rede Record de televisão está passando uma novela. Se eu não me engano, o título é Os 10 Mandamentos. E essa novela, ela está falando exatamente desse período, do período em que o povo de Israel esteve aprisionado, do período em que o povo de Israel
esteve cativo, do período em que o povo de Israel esteve sob o domínio dos egípcios. Um tempo de muita angústia, um tempo de muita aflição, um tempo de servidão. Durante 450 anos o povo de Israel esteve ali, aprisionado. Mas, você sabe, o nosso Deus libertou o seu povo da escravidão egípcia. E mais do que isso, o nosso Deus fez com que o seu povo caminhasse na direção de uma terra boa. O nosso Deus fez com que o seu povo caminhasse na direção de uma terra larga. O nosso Deus fez com que o seu povo caminhasse numa terra que mana leite e mel. Deus tirou o povo da escravidão e os fez caminhar na direção de uma terra maravilhosa. Os fez caminhar na direção da terra da promessa. Preste atenção aqui. A caminhada entre um ponto e outro, a caminhada entre o Egito e a terra de Canaã, poderia ter sido feita em um curto período de tempo. A caminhada entre Canaã e o Egito e Canaã poderia ter sido feita em questões de dias. Mas, no meio dessa caminhada, o povo de Deus começou a murmurar. No meio dessa caminhada, o povo de Deus começou a reclamar. E aquela caminhada, que poderia ser curta, tornou-se em um longo período. Aquela caminhada que poderia ser feita em dias, se transformou em anos. Queridos, o povo escolhido de Deus clamou por tantos anos durante a escravidão pelo seu Deus, e quando Deus veio em seu socorro, eles não confiaram em seus planos, eles não confiaram na sua provisão. Enquanto estavam na condição de escravos, tudo o que eles desejavam era que o Senhor os tirasse dessa condição, era que o Senhor os livrasse da prisão. Eles queriam deixar de ser propriedade de Faraó e voltar a pertencer ao Deus poderoso. Deus ouve o clamor do seu povo, Deus providencia a libertação. Mas entre o Egito e a terra da promessa, era inevitável a passagem pelo deserto. Entre o Egito e a terra da promessa, era inevitável que o povo aprendesse a depender de Deus, porque deserto é escola. Olhe para quem está ao seu lado e diga: meu irmão, deserto não é punição, deserto é escola. Muitas vezes estamos passando pelo deserto porque precisamos aprender, sobretudo, esta lição, a lição da dependência total de Deus. Então, entre o Egito e a terra da promessa, eles caminharam no deserto. Mas foi exatamente nesse lugar que o povo de Israel, que o povo hebreu, atrasou o relógio de Deus. Foi exatamente ali no deserto que eles abriram a boca para murmurar. Sabe, querido, essa história, na verdade, não é só a história do povo hebreu. Essa história, na verdade, é um pouco da minha história, é um pouco da tua história. Nós estávamos aprisionados no mundo, sofrendo nas mãos do inimigo. Nós estávamos aprisionados no mundo, sofrendo nas mãos do diabo, sim ou não, gente? Nós éramos escravos dos vícios, nós éramos escravos dos prazeres. Clamamos, dissemos: Deus, tenha misericórdia da minha vida. Deus ouviu o nosso clamor, Deus ouviu a nossa oração. Deus nos tirou do império das trevas, Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje eu e você, nós caminhamos na direção das promessas, nós caminhamos na direção daquilo que Deus tem preparado para nós. Mas nesse processo, nos desertos que nós precisamos enfrentar, assim como houve murmuração entre os hebreus,
Hoje também muitos estão cometendo o mesmo erro. Assim como os hebreus murmuraram no deserto, nos desertos que nós precisamos enfrentar, muitos hoje também estão murmurando. Sabe o que eu acho impressionante? É que nós, assim como os hebreus, nós sabemos que Deus é soberano, nós sabemos que Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente. Nós sabemos que Deus sabe o que é o melhor para nós, porque Ele está além do universo, Ele controla tudo e todos. Nós conhecemos o que Isaías deixou registrado lá no capítulo 55, nos versículos 8 e 9, porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Nós entendemos, nós até compreendemos isso. Nós entendemos que mais altos, maiores, sublimes são os planos, sublimes são os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito. Mas o problema é que a gente precisa enfrentar desertos. O problema é que para aprender a depender de Deus, a gente precisa estar nessa transição entre o Egito e a promessa. E nesse deserto é que muitas vezes a gente está permitindo que a ingratidão tome conta do nosso coração. É exatamente no deserto que nós esquecemos quem nós éramos. É exatamente lá no deserto que nós esquecemos onde nós estávamos. É exatamente lá no deserto que nós estamos esquecendo como nós estávamos. Tem muita gente que já serve ao Senhor há anos, e é como já se tivesse esquecido quem era você. Hoje a pessoa assumiu uma posição de tão santa, que já esqueceu quem ele era, já não precisa mais nem pedir perdão para Deus, porque já alcançou um patamar de santidade tão elevado, que já esqueceu de onde veio. Estou falando alguma bobagem aqui? Infelizmente, queridos, muitos no deserto estão permitindo que a ingratidão tome conta do coração. E aqui mora o perigo, porque a bênção que já estava tão próxima, a promessa que já estava tão próxima, por causa da murmuração, por causa da ingratidão, por causa da amargura da alma, é adiada. Nós atrasamos o relógio de Deus. Olhe para quem está ao seu lado, por favor, e seja profeta para essa vida, seja profeta para esse querido, seja profeta para esse irmão, para essa irmã. Diga: meu amado, hoje nós vamos arrancar tudo que tem impedido, tudo que tem atrasado o relógio de Deus. Vamos fazer isso, igreja? Amém? Vamos arrancar do nosso meio, vamos arrancar da nossa casa, vamos exterminar do nosso local de trabalho essa maldição que se chama murmuração. Tem marido que já não aguenta mais conviver com a esposa, porque todo dia é murmuração, todo dia é reclamação. Tem patrão que já não aguenta mais conviver com determinados empregados, porque não existe na boca desse indivíduo nenhuma palavra de gratidão, não existe na boca desse indivíduo nenhuma palavra positiva. Todos os dias é reclamando, todos os dias é murmurando. Na igreja não é diferente, querido. Nós precisamos arrancar do nosso meio, porque as células estão contaminadas, os discipulados estão contaminados, muitos ministérios estão contaminados com essa maldição, a maldição da murmuração. O texto que nós lemos de 1 Coríntios capítulo 10, especialmente o versículo 10, diz que a murmuração, ela não agrada a Deus. Pelo contrário, a murmuração não vai atrair nada de bom.
A murmuração, especialmente no versículo de número 10, diz que se tem uma coisa que murmuração atrai, é um demônio chamado destruidor. E infelizmente esse demônio tem estado presente na vida de muita gente, de muito crente, na vida de muitos servos, na vida de muitas servas de Deus. Sabe, nós precisamos hoje exterminar essa maldição do nosso meio. Quem concorda comigo aí pode dizer amém. Nós precisamos hoje tomar uma nova atitude, ter uma nova postura. Por isso que eu disse para você no início, que eu creio que hoje você vai sair daqui edificado. Vou falar mais uma vez, hoje você vai sair daqui edificado. Porque você vai tomar uma nova postura. A murmuração do povo hebreu e a murmuração da igreja hoje estava e está direcionado a dois alvos específicos. Primeiro, contra a liderança. Lá no passado, primeiro caso de reclamação lá no deserto, poucos dias depois da partida do povo, poucos dias depois em que o Senhor havia promovido a libertação do cativeiro egípcio, primeiro caso de reclamação foi exatamente contra a liderança. Deus havia levantado Moisés para conduzir o seu povo até a terra da promessa. Poucos dias depois, o povo já estava se levantando contra o seu líder. Onde está registrado isso? Em Êxodo 15, a partir do versículo 22, olha só. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto. Quantos dias? Quantos dias? É muito pouco tempo. Andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo, vamos lá, o que o povo fez? Murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Observa aqui, querido, acabou a água. Aquele povo só pensava em desidratação, aquele povo só pensava em morte. Aquele povo esqueceu como Deus promoveu a libertação, como Deus fez milagres, como Deus fez prodígios, como Deus fez maravilhas. Aquele povo esqueceu das grandes obras que o Senhor operou até aquele momento, como Deus abriu um mar. O povo havia escolhido, e agora eles só tinham um olhar para a sede, eles só tinham um olhar para a dificuldade, eles só tinham um olhar para a falta de água. Deixaram de olhar para Deus, deixaram de olhar para a solução. E diante dessa situação, eles começaram a procurar um culpado. Quem é o culpado para que estejamos aqui morrendo de sede? Não assumiram a culpa, não pensaram que eles poderiam ter provido água para esse tempo. Foram procurar o culpado. Quem eles encontraram? Moisés, o líder, o pastor. Eles não perceberam
Deus os havia levado às fontes de Mara para mostrar que a vida deles estava representada naquelas fontes. Eles não perceberam que Deus os havia levado a estar diante daquela fonte amarga para mostrar para eles o que o pecado tinha feito com eles. Eles eram Mara. O povo hebreu naquele momento era uma fonte contaminada. O povo hebreu naquele momento era uma fonte amarga. Era um teste. E eles mostraram a sua amargura contra o líder, contra Moisés, contra o pastor. Apóstolo, por que isso acontece? Apóstolo, por que nós murmuramos? Queridos, nós murmuramos quando as coisas não saem do jeito que queremos, quando as coisas não saem do jeito que imaginamos. Nós murmuramos quando algo contraria a nossa vontade. Não é assim? Por que o marido murmura? Porque ele entrou em casa e a toalha não estava no lugar que o bonitinho gosta que ela esteja todos os dias. Por que o marido murmura? Porque a esposa está espremendo o tubo da pasta no meio, não está espremendo o tubo da pasta lá na pontinha para aproveitar até a última gota ali. Porque o empregado murmura? O empregado murmura porque as coisas não são como ele gostaria que fosse. Todo empregado gostaria que o patrão, que o dono da empresa fizesse aquilo que ele acha que deve ser feito. E quando esse empregado entra na empresa e as coisas não acontecem do jeito que ele gostaria que fosse feito, ele passa a murmurar. Na igreja não é diferente. Muita gente murmura por quê? Porque as coisas não estão sendo feitas do seu jeito. Ei, deixa eu te dizer algo. As coisas não funcionam do teu jeito. Quem dera que tudo fosse feito segundo o nosso querer, segundo a nossa vontade. Você ainda não aprendeu isso? Em muitas áreas da nossa vida, nós precisamos aceitar situações que não são favoráveis, que não vão nos agradar. Esses dias eu vi uma murmuração virtual. Apóstolo, existe isso? Murmuração virtual existe. Como existe? Tem muita gente hoje que se esconde atrás de um computador, que se esconde atrás de um teclado de celular e começa a murmurar utilizando das redes sociais. Esses dias eu ouvi de uma pessoa que eu conheço um comentário que me deixou extremamente irritado. Essa pessoa dizia que os pastores de hoje não dão a vida pelas ovelhas. Para o bom entendedor, pingo é letra. Eu entendi que essa pessoa estava murmurando em relação aos homens e mulheres que Deus escolheu. E é incrível que quando um murmurador ele lança uma palavra, sempre outros murmuradores já estão apostos para comentar, já estão apostos para apoiar. Daqui a pouco eu dei uma olhada lá no meu Face, já tinha um monte de gente concordando que os pastores de hoje não dão a vida pelas suas ovelhas. Meu irmão, acorda. Pelo menos os pastores que eu conheço, os pastores dessa igreja, eles de fato dão a vida, dão sangue, eles se dedicam, corpo, alma e espírito, pelas suas ovelhas. Sexta-feira, saída de encontro, uma pastora aqui da igreja, coisa boa a gente tem que falar, eu vou falar o nome dela, pastora Lúcia. Pastora Lúcia, ela trabalha secularmente numa empresa, cuidando da parte administrativa, cuidando da parte financeira.
uma mulher que tem atividades a nível secular, coisa que muito homem não tem. Sexta-feira, saída de encontro, estava com olheira. Sexta-feira, na saída do encontro, ela estava aqui com os olhos vermelhos de tanto trabalhar, cansada de tanto trabalhar, mas estava aqui organizando as mulheres que iam ter esse encontro com Deus. Terminou de organizar aqui, foi para o sítio, saiu do sítio de madrugada, dando a vida, dando o sangue. E por que alguém então diz que os pastores de hoje não dão a vida? Por quê? O que a maioria quer? Que as coisas sejam feitas do seu jeito. Na verdade, as pessoas hoje não estão querendo pastores. As pessoas hoje querem um coleguinha. Aquele coleguinha que vai estar todo dia lá na casa da pessoa, ouvindo as lamúrias, ouvindo as lamentações, ouvindo os pecados. E muitas vezes, por amor, entre aspas, estão concordando com o pecado, estão concordando com a omissão de quem já poderia estar se levantando e ajudando a outros. As pessoas querem um pastor a domicílio. O pastor que tem bola de cristal, que vai adivinhar quando a ovelha está doente, que vai adivinhar quando a ovelha está passando problemas. É ou não é assim? Querem um pastor que esteja indo almoçar, jantar na casa. Meu filho, eu até queria ir almoçar e jantar na tua casa, e sei que eu até seria muito bem recebido lá na tua casa, mas o problema é que tu tem muita coisa para fazer, e eu também. Qual é a função do pastor? A função do pastor é estar pronto na hora em que ele é chamado. Meu pastor, meu apóstolo, estou passando por uma dificuldade no meu casamento, o senhor pode me ajudar? Posso, meu filho, vou te ajudar. Meu pastor, meu apóstolo, estou passando por uma dificuldade na minha vida financeira, na minha vida espiritual, preciso ter um tempo com você. Eu posso? Eu já ensinei algo aqui à igreja, mas eu vou ensinar outra coisa. Querido, vou ensinar mais uma vez. Querido, quando você tem um problema na justiça, o que é que você faz? Vamos lá. Você vai procurar quem? Você vai procurar um? Não, vamos lá. Quando você tem problema na justiça, você vai procurar quem? Advogado, muito bem. Quando você tem um problema de saúde, o que é que você faz? Você vai procurar um? Procurar quem? Um médico. Ou você vai ficar em casa sofrendo, se contorcendo. Você vai ficar em casa dizendo, não, alguém tem que vir aqui, alguém tem que me medicar. É assim? Querido, você corre, sai, vai para o pronto-socorro, vai para o hospital municipal, vai para o hospital regional, se tem plano de saúde, vai procurar um hospital particular. Não é assim? Em relação a pastor, por que tem que ser diferente? Mas as pessoas não querem pastor, querem um coleguinha. Ô, meu irmão, amanhã café lá na tua casa, meio-dia vamos nos encontrar de novo, vamos bater um papo, vamos conversa em dia. Rapaz, ontem o UFC foi sangue, meu irmão, você viu lá? O Vitor ontem estava o bicho, meu irmão. E o senhor não quer pastor, quer um colega. Quando isso fere o desejo, quando isso fere a vontade, então começa a explodir a murmuração. Querido, o grande problema é que a murmuração não agrada a Deus. O grande problema é que a murmuração, ela atrasa o relógio de Deus. Você sabia que existem muitas bênçãos, muitas promessas que já eram para ter acontecido na tua vida e ainda não aconteceram? Hoje é um dia para a gente refletir, por que ainda não aconteceu? Talvez essa maldição ainda faça parte da sua vida, mas hoje toda maldição vai cair por terra em nome de Jesus.
E a boa notícia é que é possível sim a gente ser curado, é possível sim a gente mudar de atitude. Olha, escute aqui, Deus mostrou uma árvore a Moisés. Deus mostrou uma árvore que sara, uma árvore que cura, uma árvore que tira o amargo da vida. Deus mostrou para Moisés que existia uma árvore da vida. Moisés foi até aquela árvore, pegou aquela árvore, lançou nas águas, e as águas que eram amargas se tornaram doces. As águas que estavam enfermas foram curadas. Sabe, hoje essa mesma árvore, a árvore que tira o amargo, a árvore que sara, a árvore que cura, a árvore da vida, essa mesma árvore está hoje aqui. Você pode ter entrado aqui amargo, você pode ter entrado aqui passando por lutas, passando por guerra, você pode ter entrado aqui murmurando. Mas se você hoje também tomar posse dessa árvore, se hoje você abraçar essa árvore, se você hoje permitir que essa árvore seja lançada nesse rio que é a tua alma, você também vai sair daqui doce, você vai sair daqui amável, e nunca mais vai ter murmuração na tua casa, nunca mais vai ter murmuração no teu local de trabalho, não da tua parte, nunca mais vai ter murmuração na igreja. E aí olha a bênção, o relógio de Deus não será atrasado. Aquilo que é para acontecer daqui a uma semana, aquilo que é para acontecer daqui a 10, 20, 30, 40 dias, vai acontecer. E aí você vai alegrar o coração de Deus. Por quê, querido? Se nós que somos homens gostamos da gratidão, Deus, que é o autor da gratidão, é o Senhor da gratidão, muito mais se alegra quando vê os seus filhos com o coração agradecido. Hoje, em nome de Jesus, nós precisamos definitivamente arrancar essa maldição da murmuração da nossa vida. Será que tem alguém que tem coragem de levantar sua mão direita e dizer: Deus, hoje eu decido arrancar essa maldição da minha vida? Então fale mais alto: Deus, hoje eu decido arrancar essa maldição da minha vida. Se isso é verdade, se expressa, meu irmão. Se isso é verdade, dá um brado de vitória hoje. Não podemos aceitar murmuração em relação à liderança, seja ela da igreja, seja ela da cidade, seja ela da empresa, do trabalho, seja ela da família. Não podemos aceitar isso, porque isso atrasa o relógio de Deus. Mas eles não murmuravam apenas contra a liderança. A Bíblia diz também que eles murmuravam contra o próprio Deus. Querido, na verdade, apesar de Deus ter promovido uma tremenda libertação, com sinais, com prodígios, com maravilhas, com milagres, eles não confiavam na promessa, não confiavam no Deus da promessa. Eles reclamavam das acomodações, reclamavam da comida, reclamavam da água, reclamavam da demora, reclamavam dos líderes, reclamavam das escolhas que os líderes faziam, reclamavam do próprio Deus. Em Números capítulo 11, está escrito nesse texto que Deus decidiu reunir todos os nutrientes que eles necessitavam na sua alimentação numa só porção de alimento. Tudo aquilo que era necessário para o sustento do seu povo, Deus decidiu reunir numa porção de alimento, uma porção bem leve, por sinal. Eles estavam transitando no deserto, não podiam comer uma comida pesada. Deus não poderia colocar ali na alimentação desse povo uma feijoada completa. Deus não podia colocar ali como alimento daquele povo aquele açaí, papa, com farinha grossa, papa. Deus não poderia colocar isso como base da alimentação do povo. Eles estavam transitando no deserto. Então Deus providenciou um alimento leve.
Que alimento era esse? O maná. O que era o maná? O maná era o pão do céu, era o cereal do céu. Mas eles ficaram descontentes com o maná, ficaram descontentes com o pão do céu, chegaram a chamar o maná de vil. E aí a coisa complica, porque o maná, o pão que desce do céu, não é apenas um alimento. Ei, deixa eu te lembrar, o maná, o pão que desceu do céu, representa o próprio Yeshua, representa o próprio Deus, representa o próprio Cristo, aquele pão que desceu do céu para nos sustentar. Então, quando eles se levantam contra o alimento, eles não estão se levantando exatamente contra o alimento, eles estão se levantando contra o próprio Deus. Olha só, Números 11, de 1 em diante, diz assim: e aconteceu que queixou-se o povo, falando que era mal aos ouvidos do Senhor, e ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Para aqui, presta atenção. O fogo de Deus se acendeu por causa da murmuração. Muitos foram consumidos, especialmente os que estavam na última parte do arraial. Parece que os murmuradores, eles nunca aparecem, parece que os murmuradores nunca estão à frente. Me parece que os murmuradores, eles sempre estão na última fileira, escondidinhos, falando a boca miúda. Olha, você sabia que agora Deus providenciou esse tal de maná? Que comida ruim. Os murmuradores sempre estão assim, escondidinhos, porque os murmuradores são covardes. Os murmuradores são medrosos. Os murmuradores não querem se expor, mas são influentes. Todo murmurador, ele consegue influenciar um montão de pessoas com ele. O maior murmurador, biblicamente falando, é Satanás. Murmurou tanto lá no céu, que conseguiu arrastar 1/3 dos anjos com ele. Mas vamos lá, versículo 2. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo apagou. Quando a coisa está pegando, muita gente lembra que tem pastor, hein? Quando está passando por dificuldade, muita gente lembra de pedir oração para o pastor. O pastor, como é misericordioso, orou e o fogo acabou. Pelo que chamou aquele lugar Tebará, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Era para terminar aqui, mas olha o 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? E olha do que eles lembram. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. De graça. Eles trabalhavam como escravos e comiam de graça. Mas é o que eles estão dizendo. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas. Se lembraram até dos alhos. Quem gosta de alho, amém para lá. Mas que o bicho é ruim, e que deixa um mau hálito, deixa. Mas até disso eles se lembraram e desejaram comer. Versículo 6. Agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. O 7. E era o maná como a semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo e o cozia, e em moinhos o moía, num grau o pisava, e em panelas o cozia,
e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre eles. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Que coisa terrível! O povo se voltou literalmente contra Deus, e isso mais uma vez atraiu a ira de Deus. Muitos naquele dia pereceram, muitos naquele dia morreram porque estavam desprezando o próprio Deus. Muitos foram consumidos pelo fogo porque emprestaram a sua boca para o inferno. Querido, aprenda algo: murmuração não é linguagem do céu. Olhe para quem está ao seu lado e diga isso: meu irmão, murmuração não é linguagem do céu. Diga: murmuração é linguagem do inferno. Então muitos naquele dia emprestaram os seus lábios para o inferno. E hoje muita gente também tem feito a mesma coisa. Tem muita gente que entra na casa de Deus, participa de um culto tão abençoado como esse, mas está lembrando do passado, está dizendo: poxa, todo tempo esse culto é a mesma coisa, todo tempo esse apóstolo prega a mesma palavra. Claro, querido, eu não tenho uma outra palavra, eu não tenho uma outra Bíblia para pregar, eu não tenho uma outra mensagem para te anunciar, senão a mensagem da palavra de Deus. Mas muitos estão aqui dizendo: poxa, quando eu estava no mundo parece que as coisas eram mais alegrinhas lá, quando eu estava no mundo parece que a gente tinha mais fartura. Tem muita gente que está com saudade do Egito. Tem muita gente que está na casa de Deus, mas está com vontade de voltar para o Egito. E por estar com vontade de voltar para o Egito, acaba amaldiçoando o pão, o alimento que Deus tem entregue a cada um de nós todos os dias. O Espírito Santo de Deus está aqui em nosso meio hoje, mas tem muita gente que prefere a alegria da carne do que a alegria no Espírito. O Espírito Santo está hoje aqui em nosso meio, trazendo vida, mas tem muita gente que prefere a morte lá do Egito do que a vida de Deus hoje aqui. Meu irmão, ou nós mudamos essa realidade, ou infelizmente o relógio de Deus será atrasado. Ou nós mudamos essa realidade, ou infelizmente nós vamos estar sempre, ao invés de atrair a bondade e a misericórdia de Deus, atraindo o destruidor. Pergunte aí para quem está ao seu lado: você quer atrair a presença de Deus? Ou você quer atrair demônio? Claro, apóstolo, eu quero atrair a presença de Deus. Então mude a sua maneira de falar, a sua maneira de se comportar. Preste atenção aqui. Não se importe com quem está gritando ali fora. São as mulheres que chegaram do encontro cheio de poder e cheio de unção. Mas Deus quer tratar contigo essa noite aqui. Em nome de Jesus. Não se movimente. Escute o que eu estou dizendo, porque isso vai mudar a história da tua vida. Escute o que eu estou falando hoje, porque essa palavra é uma palavra que Deus plantou em meu coração. E eu estou procurando ser muito fiel àquilo que Deus falou comigo hoje. Porque está na hora de a gente parar de adiar a bênção. Está na hora de a gente parar de atrasar o relógio de Deus. Queridos, nós precisamos hoje romper com essa maldição. Eu vou pedir às pessoas que estão na porta que fiquem fora, ok? Porque estão atrapalhando um pouco quem quer ouvir. Nós precisamos decidir hoje romper com a maldição da murmuração, porque definitivamente isso não agrada a Deus. Olha para mim aqui. Deus tirou você do Egito. Deus quer te fazer um conquistador. Ainda que você esteja passando por um deserto, eu quero te dizer algo: Deus está no controle desse deserto. Não é Satanás que administra o deserto. Quem administra o deserto é o Espírito Santo de Deus.
Então, por maior que seja a tua dificuldade, não é Satanás que está no controle. Quem está no controle aí desse deserto é o Espírito Santo de Deus. Entenda isso e creia nisso. Que hoje, em nome de Jesus, você decida romper com a murmuração, porque murmuração fecha os céus. Murmuração atrai morte. Está no deserto, creia, Deus vai abrir fontes. Está no deserto, creia, Deus vai trazer a árvore da vida, vai jogar em Mara, vai tornar essa água doce. Deus vai suprir todas as tuas necessidades, mas vai suprir se hoje você decidir romper com a amargura, romper com a murmuração. E eu pergunto aqui, tem alguém interessado em fazer isso? Tem alguém que é corajoso, que tem que ter muita coragem para admitir que existe murmuração na vida? Tem alguém que é corajoso e vai dizer hoje, nunca mais, eu decido nunca mais abrir o meu coração, abrir a minha alma para a murmuração? Tem alguém aqui? Amém, querido? Glória a Deus. As coisas vão mudar. Olhe para quem está ao seu lado e diga: meu irmão, as coisas vão mudar. Diga: você vai ver que bênçãos que aos teus olhos estão muito longe de ser alcançadas, vão chegar às tuas mãos num curto período de tempo. Se alguém me vê como homem de Deus e como profeta, escute o que eu vou dizer: alguns aqui vão receber uma bênção poderosa essa semana. Alguns aqui vão se alegrar em Deus e vão receber o cumprimento de promessas de Deus ainda essa semana. Ainda essa semana. Por que, apóstolo? Por causa da tua mudança de postura. Fica em pé em nome de Jesus. Pegue aí na mão da pessoa que está ao seu lado, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Pode fechar aí os corredores. Nós vamos orar, nós vamos clamar. Mas antes de clamarmos, antes de pedirmos alguma coisa, levante a mão aí do teu irmão e comece a agradecer a Deus. Esse é o maior exercício que a gente tem que fazer hoje. Agradeça a Deus pela sua casa. Agradeça a Deus pelo teu trabalho. Agradeça a Deus pelo que o Senhor tem feito contigo, pelo vestir, pelo calçado, pelo alimento. Levante a sua voz, eu quero ouvir a sua voz agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus pela igreja, agradecendo a Deus pelos teus líderes, agradecendo a Deus pelos teus pais, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito com você. Meu Deus e meu Pai, hoje, meu Deus, nós decidimos romper com a murmuração. Hoje, meu Pai, nós decidimos, Senhor, romper com essa maldição. E por causa dessa decisão, nós levantamos as mãos, meu Deus, e te agradecemos. Te agradecemos porque um dia nós estávamos, ó Pai, aprisionados no Egito. Porque um dia estávamos debaixo de jugo de servidão. Porque um dia, meu Pai, estávamos ali sem perspectiva nenhuma, meu Pai, de vida. E o Senhor mudou essa realidade. O Senhor nos tirou do império das trevas. E hoje podemos estar no reino do Filho do Teu amor, meu Pai. Muito obrigado. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos tem dado uma casa, uma família. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos tem dado, meu Pai, a Tua palavra. Obrigado, meu Pai, por essa igreja, pelos irmãos, meu Deus, que nos ajudam, que nos apoiam, que nos acolhem nos momentos em que precisamos. Obrigado, meu Pai, pelos pastores que o Senhor tem colocado sobre nós, pelos líderes que estão sobre nós, meu Pai. Muito obrigado por essa noite, meu Deus, porque nós sentimos o Teu agir, porque nós sentimos o Teu mover. Muito obrigado por esta noite, meu Pai, porque é a noite em que decidimos não atrasar mais o Teu relógio. Muito obrigado, meu Deus, por essa noite, porque é noite em que decidimos romper com o inferno, meu Pai. Decidimos romper definitivamente com aquilo que nos prende, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo mais que o Senhor há de fazer. Levante as suas mãos e aplauda o Senhor o mais alto que você puder.